Então, pessoal, tudo bom? Então, nesse videozinho eu vou mostrar brevemente para vocês como é que é a minha turma e as atividades que eu uso aqui no meu Moodle, tá? Então, eu faço essa apresentação, eu uso o Bitmoji para fazer umas figurinhas, né, para distribuir, assim, que não vai ao meu rostinho, mas um Bitmoji parecido comigo. Apresento a súmula, coloco um cronograma de aulas. Obviamente, esse cronograma está com outro calendário, né? Mas, enfim, fica aqui valendo o calendário, onde eu indico. Esse calendário eu faço no Excel, tá? E aí coloco como uma imagem. Logo de início, eu coloco a sala de webconferência, tá? Tem aqui dicas de como entrar, mas eu deixei oculto, porque essa outra turma eu tinha apresentado ainda numa aula presencial, antes de nós entrarmos no período de suspensão presencial. Aqui eu coloco coisas que são bem mais gerais, né? Então a gente está fazendo uma atividade junto a empresas, então eles estão fazendo os termos. Aqui eu coloco a questão da informação do grupo do WhatsApp, né? Que eu faço e deixo bem claro que é opcional e que questionamentos individuais sempre devem ser enviados por e-mail, né? E as mensagens e orientações semanais sempre são mandadas por Moodle, né? Aí eu depois copio e colo e mando para os alunos. E essa aqui é a forma de apresentação do Moodle, eu acho ela bem bacana, os alunos gostaram bastante. A gente coloca imagens aqui nos tópicos, né? Então ele permite que a gente coloque figuras no tópico, mas isso aí é bem tranquilo de fazer. E aqui vou mostrar pela ativação, para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Não se assustem, porque muita coisa que fica, embora esteja ali, não mostro tudo de uma tacada só para os alunos, né? Mas eu quero mostrar especialmente nesse período aqui como é que a gente está realizando, né? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, a gente, nessas aulas eu indico, né, aula 7, 8 e 9, a gente até começou antes, né? Então, todas as aulas com webconferência eu tenho colocado por webconferência e sempre tem atividades durante a webconferência, né? Então, a gente realizou aqui, ó, então, aqui foi a nossa primeira webconferência, tem o conteúdo, atividades, então, que o aluno vai fazendo durante a webconferência, que eu vou conduzindo, então, é uma entrega que ele tem que fazer logo de início, quem assiste a gravação faz depois, faz durante a gravação, né? No momento que eu disser preencha lá, ele vai preencher. A gente conta com isso. Aí tem um questionário aqui que ele faz e aqui um fórum. Então essa atividade começa no início, essa aqui mais para o finalzinho e essa para o final, onde depois que eu explano toda a questão da aula, ele vem e faz essa contribuição, tá? Aqui são os materiais. Então são 3 atividades que eu apresentei ali para vocês. Numa outra aula que a gente teve por webconferência, a gente trabalhou esses tópicos, então aqui o material disperso, aqui apresente o conteúdo de uma atividade que a gente fez durante a webconferência. Eles tinham que ir lá no meio da aula, né, e buscar uma manchete, uma notícia relacionada ao tópico que a gente estava trabalhando. E sempre buscando essa questão de relacionar com o momento da pandemia. E um questionário no meio da aula para eles fazerem, tá? Porque é interessante a gente usar, e isso fica como registro, porque eu tenho um registro de quem está fazendo durante a web e quem vai fazer depois assistindo e entregando. Aqui nessa outra web aula, a gente trabalhou Balança Scorecard, então a dinâmica foi fazer um questionário sobre um filme que eu pedi para eles assistirem no primeiro horário da aula, ou antes, né? Então era 1 hora de atendimento, não, de filme livre no YouTube, e aí aqui eram as questões do filme, então o check-in da aula foi isso aqui, então o aluno fez isso. E durante a aula a gente foi construindo um fórum visual, onde eu vou clicar aqui para vocês verem a quantidade, e porque no meio do momento da aula eu peço para eles irem buscar uma imagem, ó, vocês vejam que o horário, praticamente todos estão no mesmo horário, né, de entrega, e aí a partir dessas imagens, então eu retomo a aula e a gente volta a seguir para esclarecer se efetivamente aquilo era um BSC, se aquilo ali era se não era só um mapa estratégico, né? E, enfim, eu não vou entrar aqui. Nós tivemos aqui uma atividade
autônoma também, né? Então, autônoma não teve horário, então eles também fazem e foi feita aqui a alocação dos mapas estratégicos, ó, e a alocação foi definida na WebConf, e aqui eu coloco quem vai fazer o quê. Então, cada um tinha que fazer uma tarefa offline, fazer a sua atividade e entregar depois. Então, foi uma aula que a gente fez, que é uma atividade autônoma, que também vale como uma prática. Então, aqui a alocação que a gente fez na aula anterior, e aqueles que não estavam me pediram, prof, eu posso? Então, a gente fez o ajuste. O material, modelo e a entrega. Então, de novo, mais uma entrega, um registro que o aluno está presente nisso aqui. Então, eles tinham duas atividades, essa primeira e essa segunda, que era um material explicando o conteúdo da aula anterior. E aí, na aula seguinte, a gente começou com esse material e os alunos construíram o debate, né? Enfim, a discussão na aula e também o Padlet que eles... Tá aqui, ó. O Padlet que eles construíram durante a aula, mas eu não vou ficar abrindo porque eu já estou falando bastante. E aí, então, aqui nessas aulas aqui, a gente está fazendo todas para o webconferência e trabalhando nesse projeto que surgiu. Então, e nós estamos, então, aplicando o conteúdo que a gente está trabalhando para isso. Então, aqui a gente usou, mais uma vez, uma ferramenta de escolha, onde as pessoas se colocaram nos grupos, as informações, as questões que eles estão compartilhando para os empresários, fica tudo aqui no Moodle. Então, embora a gente use outras ferramentas para comunicação, para interação, para criação de conteúdo, o Moodle sempre é a nossa referência. Né? Então, a questão do roteiro, em cada uma das aulas, então eles têm a entrega aqui, eles têm o roteiro, eles têm a entrega da segunda, e os modelos ficam sempre aqui como referência, tá? Então, a gente está nessa aqui, né, eu gravando a aula hoje, no momento que a aula não aconteceu, essa próxima, tá? Então, essa é para vocês conhecerem essa estrutura. Existem outras ferramentas também que se usam assim, mas essas são as específicas que eu estou utilizando agora e como eu me comunico e registro essas informações com os alunos.